Glória. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. Queridos, se eu falar para vocês que eu não estou nervoso, estou mentindo. Colocaram um negócio que treme no microfone, porque ele está tremendo muito, não estou conseguindo. Brincadeira. Brincadeira. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Eu falei para ela que a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu acordei, quando eu pisei o pé no chão, foi: é hoje, né? Pastor Jorge, quando nos propôs trazer o estudo, né? Falou comigo em janeiro, né? Quando a gente pensou em como seria tá ministrando, confesso para os irmãos que desde lá de janeiro que eu estou apreensivo demais. Pastor Jorge falou para mim: vai te dar dor de barriga, vai ficar nervoso. Queridos, Deus tudo hoje, mais um pouco, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas antes de entrar na palavra, eu queria que nesse momento os irmãos curvassem as cabeças de vocês. Israel tá ministrando um louvor. Vocês possam estar refletindo um pouco, tentando trazer a letra desse hino, desse louvor, para a vida de vocês, melhor para nossas vidas, e tentar refletir um pouco o que Deus quer falar com nossos corações, falar através do Espírito dele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. E abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. E abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu.
e deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha molhar os nossos corações, Senhor. Que venhamos a estar nessa noite, Senhor, com nossos corações totalmente abertos, Senhor, em poder receber a Tua palavra, receber a Tua semente, poder dar frutos daquilo que o Senhor plantou em nós, Senhor. Que não venhamos a ser simplesmente, Deus, fazedores de sombra, mas sim, Deus, produtores de frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 6. É um texto bastante conhecido, né? É um texto que eu, particularmente, eu criei um certo afeto por ele, né? Por lê-lo, ler. A gente acaba, né, se apegando ao texto, né? É uma parábola muito legal. Amém ou misericórdia? Amém? Esperar os irmãos. Opa. Amém? Amém. Que diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiro, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro tira o bem, e o mal... Oi? Perdão, desculpa, gente. É capítulo 6, versículo 43. Desculpa, perdão. Amém. Capítulo 6, versículo 43. Amém? Vamos lá. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? Jesus, ele trouxe essa parábola, mas antes da gente entrar nesse texto, eu queria destacar bem essa palavra fruto, né? Que antes da gente ter o fruto, a gente tem primeiro a semente, né? O fruto é o resultado final daquilo que a gente planta, daquilo que a gente, né? Daquilo que a gente cultiva, né? Eu faço essa pergunta para nós: em que tipo de terra a gente tem plantado a nossa semente, né? Jesus, lá no livro de Mateus, ele traz uma referência, ele traz uma parábola do semeador, em que ele traz o seguinte, que um semeador, né, ele saiu para semear, e uma semente caiu numa terra árida, num chão onde a semente ela não teve como ficar coberta. Então veio as aves do céu e levaram essa semente, comeram a semente. A segunda foi quando uma semente ela caiu no solo rochoso, né? Teve um tempo atrás que eu cismei de plantar alguma coisa lá, eu comecei a cavar e eu percebi que o chão era muito duro, mas mesmo assim eu teimoso, fui querer, né, insistir naquilo ali. E eu fui percebendo que a planta que eu plantei,
ela não estava tendo força suficiente para poder se desenvolver, porque ela estava no terreno pedregoso. Tinha terra, mas como é que a raiz dela ia se aprofundar? Com muita pedra embaixo, né? Então Jesus ele fala isso, que a semente caiu no solo rochoso, cresceu porque tinha terra, mas veio o sol e matou essa semente. E a outra que caiu nos espinhos, né? E eu achei engraçado porque os espinhos eles foram plantados até que numa terra boa, né? Numa terra que fez com que os seus espinhos se desenvolvessem. Mas por ela estar ali num lugar que não era adaptada para ela, ela acabou sendo sufocada pelos espinhos, porque como ali tinha muita coisa, não tinha como ela se desenvolver ali, porque ela estava muito apertada, sabe? Então Jesus ele fala, caiu nos espinhos e por consequência ela não se desenvolveu por estar no meio dos espinhos. E a outra foi quem caiu em terra boa, numa terra agradável, né, uma terra arável, e ela se desenvolveu por cair justamente numa terra boa. E o que a gente pode comparar com isso? Né? Que quando Jesus ele fala que a semente que caiu num solo rochoso, né, que não se desenvolveu, é aquela pessoa que até recebe a palavra de Deus, sabe? Ela, melhor dizendo, ela não recebe, porque o seu coração está pedregoso, ele está duro, sabe? Então vem o maligno e ele acaba roubando. É igual, por exemplo, você está sentado numa praça, no jardim, você vai alimentar, está comendo alguma coisa, cai no chão, o que vem logo atrás comendo? Os pombos, né? Vem os pombos, vai lá, começa a comer aquilo que você deixou para trás. Justamente isso. Quando você recebe a palavra de Deus, não permite que ela penetre no seu coração, ela cai no chão e vem o maligno e rouba, sabe? E a outra, que Jesus ele compara a essa pessoa que até recebe a palavra de Deus na sua vida, mas assim, ela recebe até por pouco tempo, ela sai daqui revigorada, sai daqui, né, teoricamente, entre aspas, fortalecida, porque ouviu uma palavra boa, mas ela não teve aquele tempo, não teve aquele cuidado de poder cuidar da semente, de arar a terra, ter aquele carinho de tirar as pedras, as ervas daninhas, os bichos que ficam ali por volta. Ela não cuidou da palavra. Ela até num certo período ela se desenvolveu, mas aí, por consequência de não cuidar, ela acabou morrendo. E a terceira, que Jesus também faz uma comparação muito legal, é que ele compara essa pessoa que recebe a palavra, sai daqui feliz, né, foi bênção, recebi a palavra de Deus, Deus falou comigo, mas, poxa, eu estou cheio de coisa, eu estou cheio de dívida, estou cheio de problema, e começa a esquecer aquilo que foi ministrado, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao coração dela, sabe, aquilo que ela recebeu com tanto carinho de Deus, sabe, que Deus deu para ela assim com tanto amor, sabe, preocupada com os afazeres da vida, quase ansiosa, sabe, muitas vezes pelo que vai vestir, pelo que vai fazer amanhã, pelo que os outros vão achar dela, sabe, e aquela palavra simplesmente foi sufocada por essas coisas, por esses afazeres cotidianos, porque realmente a gente hoje vive num mundo muito, que vive numa rotatividade muito grande, sabe, a gente acorda de manhã cedo, vai trabalhar, sabe, tem que levar o filho para a escola, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, poxa, de noite é isso, tem culto, sabe, e a gente não tem aquele momento de pausa e falar, não, peraí, Deus, estou aqui, sabe, fala comigo. A gente muitas vezes não tem isso, porque realmente é muito difícil. Hoje a gente vive num muito, muito corrido, sabe, que a gente tem que fazer muita coisa, porque senão a gente fica para trás, sabe, infelizmente a gente vive assim, mas, né, e Jesus também mostra a outra pessoa que recebeu a palavra, que soube tratar, sabe, que cuidou, que regou, que, sabe, teve aquele cuidado, assim, aquele zelo, porque recebeu, porque, tipo, ela pensou, poxa, Deus está me dando isso, então eu vou ter todo o carinho, todo o cuidado de poder cuidar, porque eu sei que isso um dia, lá na frente, vai me gerar uma coisa muito boa, sabe, aquilo que Deus me deu não vai ser em vão.
E justamente isso é o fruto que a partir do momento que essa pessoa recebeu, ela começou a produzir. É aí que a gente vai entrar no nosso texto, quando Jesus fala que não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus, no capítulo 6, no começo do seu capítulo, Jesus ele começa a ser, como é que eu posso dizer, não é nem questionado, começa a ser perturbado por esses caras, porque Jesus ele por duas situações, ele foi questionado. No primeiro, que os fariseus chegaram para ele e perguntaram, por que seus discípulos estão colhendo espigas? Por que seus discípulos estão fazendo isso aí? Sendo que hoje é sábado. E para eles, naquela época, o sábado era uma coisa muito regrada. Eles eram muito zelosos em cuidar do sábado. Então, qualquer coisinha para eles era sinônimo de esforço. Eles não estavam fazendo esforço nenhum, muito pelo contrário. Eles estavam simplesmente colhendo espigas porque eles estavam com fome. Eles não estavam fazendo trabalho braçal. Tanto é que, num texto, o qual não me lembro, Jesus fala, engraçado, vocês são tão zelosos pelo sábado, mas se um filho de vocês cair num buraco, se uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês vão fazer o quê? Não, fica aí que depois, é porque hoje é sábado, eu não posso tirar, não posso fazer esforço. Vai deixar lá para outro dia? Não vai. Então Jesus queria mostrar justamente isso, que cara, eles não, a gente não está trabalhando. Simplesmente a gente está com fome. A gente está com fome. E uma outra situação foi quando ele estava no tabernáculo, lá ensinando na sinagoga, que ele viu um cara lá com a mão mirrada, e os fariseus olhando para ele com aquele pensamento, será que eles vão fazer alguma coisa? Será que ele vai fazer alguma coisa? E Jesus simplesmente olhou para aquele homem e falou, amigo, levanta. É ou não é lícito curar no sábado? Que esforço que Jesus estava fazendo naquele momento para ser questionado daquele jeito, para ser incomodado daquele jeito. Jesus não fez nada, simplesmente mandou o cara levantar e curou a mão do cara, sabe? Então, nisso, Jesus traz essa parábola que ele quer tratar justamente do caráter desses caras, do caráter dessas pessoas. Porque quando eu leio frutos, não há árvore boa que dê mau fruto. Eu entendo, poxa, Jesus está tratando aqui de caráter, do nosso caráter. O que a gente está produzindo? O que nós, como cristãos, estamos produzindo no nosso meio? Que frutos são esses que a gente está produzindo? Sabe? E eu acho muito bacana que Jesus, ele em momento nenhum, ele se deixa enganar por eles. Sabe? E aí eu fico me perguntando, que fruto é esse que eu estou produzindo no meu trabalho? Que fruto nós estamos produzindo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança? O que as pessoas estão esperando de nós? Será que estão esperando que a gente produza bons frutos, maus frutos? Uma vez eu cheguei a me perguntar, eu falei, engraçado, realmente não existe árvore que dê mau fruto. Pelo menos eu nunca vi uma. Mas em compensação, se a gente não permitir que Jesus venha fazer a colheita desses frutos, eles vão apodrecer. Não vai servir de nada. A gente vai estar sendo egoísta, enganando a gente mesmo, achando, porque realmente uma árvore cheia de frutos é uma árvore muito bonita. Quando você passar na rua, você vê uma mangueira cheia de fruto, aquilo dali te atrai. Você olha, caraca, essa árvore está com muito fruto, essa árvore tá frondosa, sabe? Realmente como é que eu vou dizer? É atrativo você olhar uma árvore frondosa. Mas muitas vezes a gente quer permanecer com os frutos, porque a gente acha, não, eu estou bem, sabe, eu tô aqui, eu estou na oração, sabe, eu estou no culto, sabe, o pastor falou, não, meia hora antes do culto a gente vai estar orando, a gente vai estar aqui, eu estou aqui, sabe, e não quer permitir que os seus frutos sejam colhidos. Mas se a gente não permitir, eles vão se estragar. Vai vir o passarinho, vai começar a bicar, sabe, vai vir a largata, vai botar bichinho ali dentro, vai servir para quê? Ela vai cair no chão e vai apodrecer, sabe? E eu começo a lembrar também disso, né? Quando Jesus, ele estava no deserto, ele viu aquela figueira, Jesus estava cheio de fome, né? Estava indo para lá e falou, caraca, uma figueira
eu vou lá porque a figueira estava cheia de folhas. E o engraçado da figueira, ela é o contrário das outras árvores. Ela primeiro, ela dá os seus ramos, dá as flores, o fruto, para depois dar as folhas. E Jesus olhou para aquela figueira e falou, poxa, ela está folhosa, então tem fruto. E Jesus foi lá, catucou de um lado, catucou do outro, não viu nada. Jesus fez o quê? A partir de hoje você não vai dar mais fruto nenhum. Engraçado, a gente pode questionar, caramba, por que Jesus fez isso com a figueira? Por que Jesus foi tão rude, foi tão, carrasco, se é que eu posso dizer assim, com essa figueira? Ela estava ali, poxa, um deserto, com 60 graus na cabeça, podia servir de sombra. Mas Jesus não foi ali para descansar. Jesus foi ali para comer. E aquela figueira, ela estava ali de aparência, sabe? Jesus, ele não quer a nossa vida feita de aparência. Jesus, ele quer saciar a sua fome em nós. E o que a gente tem produzido para ele? O que nós estamos produzindo como fruto para dar para ele? Quando ele vem sacudir a figueira, o que ele tem achado? Ele tem achado folha ou fruto? Jesus não gosta de pessoas que se vistam com uma fantasia, teoricamente bonita, harmoniosa, e por dentro está como um sepulcro caiado. Tempo atrás eu conversava com o pastor Jorge, Aí ele falou assim, você já viu aqueles mausoléus, de cemitério, que são bonitos, sabe? Aquelas casas com mármore. Realmente é muito bonito. Os outros falam assim, quem é que não queria ser enterrado ali? Sabe? Porque realmente é muito bonito. Quem é que não queria? Aí eu te pergunto, realmente é bonito por fora e por dentro. Fede, dá bicho, sabe? É podre. E o que Deus tem visto na gente? A palavra sincero, acredito que vem da palavra sincera, porque naquela época, quando os olheiros eles faziam o vaso, eles colocavam na frente do sol, se eles viam uma rachadura, eles colocavam uma cera para poder disfarçar. Mas quando Jesus ele pega a gente para moldar, ele tira todas essas coisas que fazem com que nós venhamos a ter rachaduras, sabe? Porque Jesus ele não quer a gente com cera, ele quer a gente por completo, sabe? Ele quer nos usar de maneira completa. Jesus, quando o olheiro ele passa quando ele vai fazer o vaso, ele passa na roda, ele começa a apertar, ele começa a passar os dedos para ver se ali tem alguma pedrinha, e ele tem todo aquele processo que bota no forno, e ali é levado a uma alta temperatura, e que se realmente tiver alguma coisa que vai atrapalhar, alguma pedrinha, aquele vaso vai rachar. E Jesus não quer a gente assim. Ele não quer a gente de máscara. Ele quer a gente por completo, sabe? Ele quer ver sinceridade nas nossas atitudes. Ele quer olhar para a gente e saber o que encontrar, sabe? Ele quer olhar para a gente igual Jó. Eu acredito que Satanás, quando foi lá, foi questionar Deus, porque, você dá tudo para Jó, mas ele te adora porque o Senhor dá isso para ele. Se o Senhor tirar isso, ele vai blasfemar contra o Senhor. Mas Deus é Deus poderoso. Ele sabia que Jó não ia fazer isso. Ele provou para Satanás que Jó era justo. Ele provou. Jó foi temente a Deus o tempo todo. E o que a gente tem feito quando a figueira é chacoalhada? Será que a gente questiona? Sabe? Será que a gente tem... Porque a gente tem o ser humano ele tem essa mania de tudo querer botar a culpa em Deus. Poxa, está acontecendo isso comigo, não sei o quê, começa a reclamar. Quando simplesmente Deus quer ver sinceridade. Realmente é muito difícil a gente, quando a figueira é chacoalhada, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia. Realmente é muito difícil. Mas é isso que Deus quer ver da gente. Sabe? Ele quer ver uma adoração não fingida. Porque Jesus diz que procura verdadeiros adoradores.
que adora em espírito e em verdade. Não simplesmente porque hoje é um culto de quarta-feira, ou simplesmente porque é um culto de domingo, a igreja está cheia, que ele vai extravasar na adoração. Jesus não quer isso. Jesus quer que você extravase na adoração dentro do seu quarto, quando você está sozinho. É essa hora de você mostrar sinceridade na sua adoração, na nossa adoração, melhor dizendo. É quando ninguém está vendo a gente, sabe? Quando a gente não precisa usar máscara, você tirar a máscara e falar: Deus, eu sou esse aqui, sabe? De vez em quando eu dou fruto, as coisas vão, está tudo bem, mas de vez em quando o Senhor vem saciar a fome, eu não tenho nada para te oferecer. Deus, Ele não quer a tua casa, Deus, Ele não quer o teu carro, quer o teu emprego. Deus não precisa disso. Deus, Ele quer teu coração, sabe? Deus, Ele quer o teu coração. Deus, Ele quer a tua sinceridade. Deus, Ele quer a tua verdade. Por mais que tudo possa dizer ao contrário, Ele busca isso em nós o tempo todo. E o que a gente tem oferecido para Ele, sabe? Os fariseus naquela época eram tidos como religiosos. Por quê? Porque eles faziam questão de serem vistos, sabe? Nas suas orações, eles se colocavam no meio da praça, começavam a orar em voz alta, gesticulando, para as pessoas olharem para eles e falar: caraca, aquele ali é um adorador, aquele ali, servo do Senhor, sabe? Desfiguravam o rosto quando faziam jejuns, sabe? Tipo, estou jejuando, sabe? Olha para mim. Jesus primeiro fala assim: cara, vai jejuar? Unge a cabeça e lava o rosto, segue a tua vida. É eu contigo e acabou, sabe? É eu dentro do teu quarto, é eu no teu íntimo. É isso que Deus quer com a gente o tempo todo, intimidade. Intimidade. É isso que Deus ele faz questão de trazer isso pra gente, sabe? Igual aquela intimidade que a mulher samaritana teve quando encontrou com Jesus. Ele só queria água. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Jesus, através daquela necessidade, teve um relacionamento com aquela mulher. Não um relacionamento entre homem e mulher, mas sim entre o Salvador e o ser humano, sabe? Jesus, ele restaurou a vida daquela mulher. Tanto é que ela passou a ser acreditada quando ela foi falar de Jesus para as pessoas daquela cidade. Tanto é que eles falam: não é pelo que você disseste, não é só pelo que você disseste, mas pelo que vimos e ouvimos da parte dele. Então, através daquela mulher, através da restauração daquela mulher, aquelas pessoas foram resgatadas, foram salvas pelo testemunho que ela deu para aquelas pessoas. E qual é o nosso testemunho? Sabe? Qual é o nosso testemunho no meio da nossa vida, das pessoas que nos rodeiam? Paulo fala que, se eu não me engano, acho que Paulo fala isso, que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Sabe? A nossa vida é um livro aberto o tempo todo. As pessoas olham para nós e querem ver alguma coisa, querem olhar para nós e querem, sabe, desfrutar de alguma coisa, olhar, a gente andar na rua, olhar para a gente e apontar: ali vai o homem de Deus. Igual com aquela mulher, uma viúva, quando passava, se eu não me engano, Elias ou Eliseu, não me lembro muito bem quem era, que passava lá, apontava: lá vai o homem de Deus. O cara falou alguma coisa com ela? O cara não falou nada, mas o testemunho que ele dava fazia com que ele fosse reconhecido como homem de Deus, sabe? As pessoas olham para nós, querem enxergar alguma coisa, querem enxergar uma candeia, não escondida debaixo da cama, mas sim no alto da casa. Quer olhar para a gente nos ver como farol, como uma referência. Quando os navios estão lá, no meio do nada, no meio do mar, ele olha aquele farol e fala: lá é a terra. E as pessoas querem ver isso em nós. Quer olhar para a gente e ver: não, ali, esse aí, o caminho que ele está seguindo é esse. Sabe? Então,
Uma outra coisa muito interessante também que Jesus fala nessa parábola é que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mal, o mau tesouro tira o mal. A boca fala do que está cheio o coração. Eu lendo esse versículo, eu comecei a me questionar. Realmente existe algum homem bom, algum homem justo, que tem prazer em praticar o mal? Sabe? Por exemplo, eu olhar para o Estael, eu conhecer a índole do Estael, e eu sei que ele não consegue fazer alguma coisa ruim. Eu sei que ele não consegue assassinar uma pessoa. É impossível, porque ele é um homem bom. Ele é um rapaz correto, um rapaz de princípios. Não é da índole dele fazer o mal. Lembra que eu falei que se a gente não permitir que Jesus tire os frutos, eles apodrecem? É mais ou menos isso. Se a gente não permitir que essa bondade, esse fruto dentro do nosso coração, se a gente não permitir que Jesus venha colher esse fruto, ele vai apodrecer, ele vai começar a dar bicho, aí as nossas atitudes começam a mudar. Sabe? Quantas pessoas eu conheci que eu podia jurar de pé junto, é um homem de Deus. Não, esse aí eu boto minha mão no fogo por ele, e eu me decepcionei. Porque se voltou contra o Senhor. Sabe? Porque se voltou. Por quê? Não permitiu que Jesus colhesse seus frutos. Não permitiu saciar a fome de Jesus, quando ele foi procurar na figueira. Sabe? Aí eu me fiz uma outra pergunta. Será que existe um homem mau que tem prazer em fazer alguma coisa boa, ajudar um próximo? Ajuda a si mesmo, porque é mal. Mas será que existe? Sabe, um cara que tem um homem ruim, um cara, pensa numa pior pessoa. Pensa nesse cara, nesse camarada. Será que esse camarada, ele tem prazer em fazer alguma coisa boa? Sabe? Em ajudar alguma instituição de caridade, em ajudar, dar esmola, fazer o bem. Sabe? Não tem, eu acho que não tem, né? Eu costumo dizer que essa matemática não bate, não dá para bater, não dá, esse raciocínio não dá. Então é isso que Jesus fala. Se o cara é bom, ele vai produzir coisas boas. O coração dele vai gerar coisa boa. Sabe? É automático. Ele vai gerar coisa boa. Assim como um homem ruim. Mas como um homem ruim pode ser tratado? Sabe? Lembra? Quando Jesus na figueira, ele trouxe uma parábola na figueira estéril, o dono daquela vinha falou pro seu agricultor: cara, há 3 anos que eu estou vindo aqui nessa figueira colher fruto e não estou achando nada. Poxa, ela está plantada numa terra boa, numa terra, sabe, que produz muitos nutrientes, e eu não estou achando nada. Meu irmão, pode cortar. Ela está ocupando espaço. Ela está ocupando espaço. E o agricultor fala: não, peraí, deixa eu cuidar mais um pouquinho, sabe? Me dá só mais um prazo, só mais um ano. Eu vou cuidar dela, eu vou regar, eu vou fazer de tudo, vou botar estrume, eu vou fazer de tudo. Se ela não der fruto, beleza, pode cortar. O homem mau é mais ou menos isso. Acredito que seja, eu posso comparar com essa figueira estéril, sabe? Que precisa ser tratado, que precisa ter as suas terras aradas, escavadas, suas raízes descobertas, para ali receber novos nutrientes, né, receber um carinho, sabe? Mas muitas vezes a gente não tem essa paciência, a gente não tem, né? Eu lembro de uma pregação que o Estael trouxe, que a gente traz o cara do mundo, bota o cara dentro da igreja, fala meia dúzia de coisa para ele e só. É por isso que, infelizmente, hoje a gente vê muitas igrejas assim. Igrejas que, infelizmente, vivem de movimento.
sabe? Porque não permite que as suas raízes sejam cuidadas, sabe? Não tem aquela instrução, aquele cuidado, aquele zelo. E muitas vezes as pessoas são retiradas do mundo, colocadas dentro da igreja e não são cuidadas, sabe? Não são cuidadas, não são... Sabe, Jesus, eu acho que Jesus ele pede isso, sabe? Da gente ter aquela amabilidade com o próximo, assim, da gente cuidar do nosso irmão, dar um telefonema, poxa, como é que você está? Não sei o quê, tá bem? Tamo junto, sabe? Eu acho que esse tipo de fruto que Jesus ele pede de nós o tempo todo, sabe? Ter aquele carinho, aquele zelo, de você cuidar da terra para que ela, já que ela está ruim, não, vou fazer de tudo para ela dar um fruto daqui para frente, sabe? E um outro texto também, dessa parte que me chamou muita atenção, foi que a boca fala do que está cheio o coração. Com o que está o nosso coração? Tiago, ele traz ele traz uma reflexão muito bacana, a gente até estudou ela um tempo atrás, que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo... É um pouquinho extenso, mas só para os irmãos poderem entender, que diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça nas palavras, esse é homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e elevados por ventos impetuosos, com um pequenino leme, se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocado em nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois todas as espécies, tanto de feras como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem é capaz de domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso uma figueira produz azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. É mais ou menos isso aí, sabe? Que Jesus ele traz nessa parábola, que a boca fala do que está cheio o coração. Que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que sai do nosso coração, sabe? Uma vez, eu até brinquei aqui na escola dominical, a língua é um órgão tão perigoso que eu falei para os irmãos assim, que vocês possam chegar em casa, na frente do espelho, e colocar a língua para fora. Se vocês conseguem deixar um desafio, de vocês tentar deixar ela imóvel, não dá. Ela fica o tempo todo, não é nem tendo espasmo, ela fica tremendo o tempo todo, sabe? E realmente, parece ser engraçado, mas é uma verdade. É uma verdade que Tiago quis dizer, que a língua não dá para se controlar. É um perigo, sabe? Com ela eu posso chegar para o meu irmão e abençoar ele, posso falar a palavra de bênção, mas com ela também eu posso mandar meu irmão para o inferno, sabe? Com aquilo que se produz em nosso coração. E o que a gente tem gerado isso dentro de nós? Sabe? Qual o fruto que tem brotado no nosso coração? Lá em Gálatas, Paulo ele
ele traz uma reflexão que está lá em Gálatas 5:22, que é, né, o fruto do Espírito, que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos que tem que ser gerados no nosso coração. É esses os frutos que Jesus, quando vem para poder se saciar, é esses os frutos que ele quer encontrar no nosso coração. Sabe? Não é aquele fruto que está lá, que é os frutos da carne, que é a inveja, a bebedice, enfim, os frutos da carne. Não é esse o tipo de fruto que Jesus quer encontrar em nós. Parece meio bobo, mas é uma verdade. Sabe, Jesus, ele quer encontrar isso o tempo todo no nosso coração. Então, que os irmãos possam estar refletindo nessa palavra, que o Espírito Santo, nessa noite, possa estar falando no coração dos irmãos. Espero que, desculpe mais uma vez o meu nervosismo, né? Eu não estou acostumado a falar em público, né? Eu não gosto de falar em público porque, por causa disso, que eu fico me tremendo todinho. As pernas estão aqui, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu subi num púlpito era de madeira, tinha um negócio aqui atrás que estava para se esconder. O outro tinha uma madeirinha aqui, agora não tem nem como, é transparente. Brincadeira. Mas que os irmãos possam ficar com essa palavra, sabe? Uma reflexão simples e que o Espírito Santo possa estar falando no coração dos irmãos. Amém?